E nós convidamos o Fabiano Muniz, que é assessor da área de economia do Banco do Brasil. Vai falar aqui agora para a gente. Ele vai falar, a palestra dele é Covid-19, impactos e cenários para a economia brasileira voltado para o mercado de trabalho. Obrigado pelo convite. Tudo bom, pessoal da tecnologia, dessa maratona? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre o cenário econômico, como tem desenvolvido a economia nesses últimos tempos. Bem, para a gente começar a falar de cenário econômico, a gente tem que primeiro entender que crise é essa, né? O que a gente está falando. Primeiramente, em economia, a gente diz que a crise é considerada por um evento raro, um evento improvável e de difícil antecipação. Existe na literatura um termo chamado cisne negro, foi cunhado por Nassib Taleb, e a ideia é que foi alguma coisa que os europeus não conheciam até 1600, e foi avistado um cisne negro na Austrália por volta desse período. Então, anteriormente a 1600, ninguém sabia que existia um cisne negro, todo mundo acreditava que existia um cisne branco, até que alguém viu um cisne negro na Austrália. Então, a ideia é essa. A ideia do Covid é que é um evento raro, um evento improvável e de difícil antecipação. A gente não imagina ele na economia, a gente não faz cenário previamente a ele. De fato, a gente tem um conhecimento limitado sobre o futuro nesse sentido. É também um inimigo comum, ou seja, ele afeta todos os países de igual forma. E em relação à duração, o que a gente tem é que é uma paralisação temporária da economia, mas que pode ter efeitos futuros mais permanentes. Então, são esses três pontos para a gente entender essa crise, ou seja, é uma crise, é um evento raro, é um inimigo comum, afeta todos os países, e a sua duração, apesar de temporária, ela pode ter efeitos permanentes. E esses efeitos permanentes, eu quero destacar aqui, inclusive, sobre o mercado de trabalho. A gente precisa de referência, né? Em economia, a gente sempre compara as crises e a gente tem como economista, a gente gosta de saber que crise é essa? Ela é pior ou foi um pouco menor em intensidade do que as crises anteriores? Então, para isso, eu trouxe aqui uma ilustração, não sei se vocês conhecem a Fossa das Marianas, é o lugar mais profundo dos oceanos, chega a mais de 11 quilômetros de profundidade, e eu trouxe essa ilustração aqui para vocês entenderem que em economia, a Grande Depressão lá de 1930 é como se fosse a parte mais baixa desse fosso. É a parte mais, vamos dizer assim, decadente. Foi a maior depressão que a gente já teve. Segundo o FMI, a crise que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia do Covid-19, ela é mais intensa do que a crise de 2008, inclusive, pode ser inclusive mais forte e mais intensa em termos econômicos do que a Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês entenderem e visualizarem onde nós estamos em termos de depressão econômica, de recessão. Então, nós estamos passando por um momento bastante singular na história econômica mundial e é um momento que a gente precisa entender melhor para a gente traçar cenários futuros. Bem, em relação ao Brasil, o que nós temos? O PIB, que é o Produto Interno Bruto lá do primeiro trimestre, ensaiou o primeiro tombo, se a gente pode dizer assim, ou seja, foi uma queda mais forte do que a gente previa inicialmente, foi o pontapé inicial da recessão, né? A gente teve os 15 dias de março, no finalzinho de março, os 15 dias de isolamento social já foi suficiente para jogar a atividade lá para baixo, à exceção da agropecuária. Aí a gente tem o destaque da soja e o aumento da produtividade. Tirando a agropecuária, o restante foi ruim. A agropecuária e os investimentos também apresentaram uma melhora por questões de plataformas, mas no todo, consumo retraiu, a questão dos serviços desabou, a indústria nem se fala, a indústria travou totalmente. É como se a gente jogasse areia nas engrenagens da economia e tudo travou, não só travou, mas como regrediu. Então, por isso que o PIB ficou negativo. Ou seja, além de travar as engrenagens da economia, ela regrediu e ela voltou atrás. Então, isso é um cenário bastante ruim para o emprego, bastante ruim para o consumo, e aí a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso à frente. Em relação ao mercado de trabalho, que eu acho que é isso que é mais relevante agora para vocês, ainda mais que vocês estão entrando nessa maratona, nesse final de semana, a gente precisa entender esse mercado de trabalho. A gente tem a taxa de desemprego no Brasil,
ela está em torno ali de 12,2%, esse fechamento do primeiro trimestre. Mas o Brasil, como vocês sabem, é um país continental, então é bastante heterogêneo, você tem realidades econômicas bastante distintas. Então, para vocês terem uma ideia, a Bahia, estados de Alagoas, Roraima, Maranhão, Rondônia, são estados que apresentam uma taxa de desemprego bem superior à média do Brasil. Então, Bahia, por exemplo, é 18,7%, né? Amazonas, 14,5%. Por outro lado, a gente tem estados que têm uma realidade totalmente distinta, né? A gente tem aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que tem uma taxa de desemprego em torno de 7,6%, Espírito Santo, 11,11%. Então, a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil só. Então, esse é o primeiro retrato que a gente quer trazer para vocês. A taxa de desemprego, apesar de a gente ver ela como uma única taxa, você tem diversas realidades no Brasil, o que mostra que existem taxas de desemprego muito próximas de 20% e outras abaixo de 10%. A população ocupada, a gente tem observado que em abril, por exemplo, houve uma queda muito forte da população ocupada em diversos setores. Tá? Foi disseminado a queda. Mas, segundo o IBGE, as principais quedas, é o que a gente marcou ali de vermelhinho, é a construção civil, alojamento, serviços de alojamento e alimentação, aqui alojamento no caso de hotéis, provavelmente em função do isolamento, você tem menos viagens, menos deslocamentos, você também almoça menos fora, você consome menos fora, então você tem uma queda desse serviço. Os serviços domésticos também retraíram bastante. Então isso aqui é para vocês terem uma ideia em termos setoriais, para quando vocês forem fazer a sua hashtag análise preditiva, para vocês entenderem como é que está o movimento agora e talvez como isso pode se desenrolar lá na frente. Então, se a gente comparar abril com o mês anterior, com o mês de março, a gente teve então uma queda muito forte nesses três setores que eu te falei, que eu comentei com vocês, construção civil, alojamento e serviços domésticos, mas todos os setores apresentaram queda. Então, a queda foi disseminada, mas os mais fortes, de forma mais intensa, foi nesses três setores. Eu quero trazer uma reflexão aqui, uma questão bem interessante, ou seja, quando a gente tem um momento de crise, um momento de incerteza como a gente está vivendo agora, a gente tem um aumento do desemprego, a gente tem, em função disso, queda dos salários, a gente tem como resultado a diminuição do consumo das famílias, e isso tudo, quando a gente coloca e mistura todas essas questões, você tem um aumento do risco de vulnerabilidade social e também, por consequência, uma probabilidade de maior concentração de renda. Não é à toa, não sei se vocês têm acompanhado, o ministro Paulo Guedes comentou no início da semana que pretende estabelecer uma renda permanente para as pessoas que ganham um salário mais baixo. A ideia aqui é você tentar reduzir essa vulnerabilidade que ela aumentou nesse período de crise e também você atender uma parte da população que não consegue emprego, que ela está à margem do mercado de trabalho. Então, para vocês entenderem essa reflexão da crise no curto e médio prazo, basicamente você vai ter um efeito de aumento do desemprego, queda do salário, menos consumo, aumenta a vulnerabilidade social e o governo ele tem que fazer alguma coisa. Então, uma das medidas, talvez, que provavelmente vai ser implementada no médio prazo agora, vai ser a implantação dessa renda permanente para as famílias que mais precisam. Em relação à população ocupada, o que a gente tem desde o início da pandemia, para vocês entenderem em termos de números, às vezes o economista fala muito em porcentagem, queda do PIB de tantos por cento, mas isso em números, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o número da população ocupada no Brasil enquanto recuou. Então, se a gente pegar os meses de março e abril, a população ocupada recuou aí 4,3 milhões de pessoas saíram da população ocupada. Então, isso é um número alarmante, é um número jamais visto na série histórica que a gente tem desde 2012, do IBGE. E aí eu quero chamar a atenção que, por conta da continuidade das medidas de isolamento, o mês de maio, provavelmente, a gente vai ter mais queda da população ocupada. Só um detalhe, a divulgação da população ocupada de maio, apesar de a gente estar em junho já, ela não foi divulgada ainda pelo IBGE. É uma pesquisa que ela é divulgada com uma certa defasagem, mas o que a gente tem até agora, o mês de março e o mês de abril, já pinta um quadro bastante precário
para a questão da população ocupada, um recuo bastante significativo de 4,3 milhões de pessoas. E a gente quer destacar que esse número ele poderia ser ainda maior se não fosse a ajuda dos programas do governo, tá? E aí quero destacar aqui aquele programa de preservação e manutenção do emprego das pessoas com carteira assinada. A gente tem até o dia 12, até a data de hoje, foram preservados, segundo o Ministério da Economia, mais de 10,5 milhões de empregos com carteira assinada. Agora, você imagina a situação, se não tivesse nenhum tipo de programa, quanto que iria cair essa população ocupada? Então, só se a gente fazer a soma ali, próximo ali de 15 milhões de pessoas teriam deixado a população ocupada. Seria o caos, né? Numa relação que a gente tem em torno de 80, 90 milhões de pessoas ocupadas, 15 milhões de pessoas ocupadas saindo do mercado de trabalho, praticamente você congela toda a atividade econômica, toda a demanda, e você paralisa e totalmente a atividade econômica. Não é viável. E aí, o que a gente tem em relação à expectativa? Aqui, hashtag análise preditiva para vocês. A gente tem um fator favorável para o segundo semestre, a gente acredita que há uma expectativa de retomada gradual no nosso cenário base, no nosso cenário mais provável, tá? E em função disso, a gente acredita que pode haver uma recuperação da população ocupada, mas essa recuperação ela vai ser parcial, ela não vai ser uniforme para todos os setores, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, e ela vai ser bastante lenta do emprego. Agora, esse é um ponto favorável, agora existe um risco. E qual é o risco? Especialistas têm comentado a possibilidade de uma segunda onda dessa doença, né? E essa segunda onda ela pode reeditar algumas medidas de distanciamento em algumas regiões, alguns estados, alguns municípios brasileiros. Então, isso pode gerar uma nova depressão da atividade econômica em termos regionais, ou, quiçá, em termos, infelizmente, talvez em termos nacionais, se acontecer essa segunda onda. Então, isso é um risco em termos de população ocupada. A população ocupada, a gente trouxe aqui uma questão em relação aos setores, e aqui eu quero discutir com vocês o seguinte. Então, como eu falei, a recuperação da população ocupada ela não vai ser uniforme. Então, por exemplo, setores que têm demanda, que tiveram uma forte queda da demanda com a crise, e vão ter uma recuperação bastante lenta, e a gente tem, por exemplo, restaurantes, hotéis, eventos, cinemas, academias, viagens de turismo. Então, esses setores, provavelmente, eles vão sofrer mais em termos de recuperação. Então, se a gente trazer para o campo da população ocupada, provavelmente esses setores, você vai ter uma dificuldade, neste primeiro momento, pelo menos no curto prazo, de retomada do emprego. Mas a gente também tem a demanda que caiu em alguns setores, mas pode ter um pico em seguida, ou seja, é certo que, por exemplo, eletrodomésticos, produtos de bens duráveis, a gente tem roupas também, sapatos, serviços de beleza, que assim que as medidas de isolamento forem flexibilizadas, você pode ter um aumento nessa demanda, um aumento forte, talvez, um pico, em função de toda a demanda reprimida que não aconteceu. Então, a pessoa precisa ir no salão de beleza, precisa se arrumar ou comprar alguma coisa, então você pode ter um efeito ali de curto prazo, um efeito bem forte em termos de população ocupada. A gente também tem alguns setores em que a demanda explodiu na crise, isso é importante a gente ressaltar, mas deve ter uma estabilidade no longo prazo. E aqui a gente tem produtos, por exemplo, de limpeza, que a gente teve que fazer a higienização, a gente teve que cuidar da questão sanitária. A gente tem também a questão do álcool, que entra nessa questão, do álcool gel, das máscaras, alimentação também, banda larga, que a gente precisou muito utilizar banda larga. Então, essas são algumas questões que explodiram durante a crise, mas elas não devem continuar nesse padrão tão elevado, talvez, de consumo no futuro. Mas, enfim, a gente estava comentando que a demanda explodiu durante a crise em alguns setores, né? E essa demanda ela deve continuar no longo prazo. E aqui eu quero chamar a atenção, por exemplo, para ensino à distância, o entretenimento online, né? Algumas festas sertanejas, inclusive, talvez, né? A gente teve uma questão de nutrição e saúde, a gente tem telemedicina, é uma coisa que cresceu bastante. Planos de saúde e seguros de vida também, teve um aumento significativo. Então, esses são setores que a gente acredita que a população ocupada nesses setores que a gente elencou aqui, elas devem ser beneficiadas não só no curto prazo, em função dessa crise toda, mas ela deve perpetuar aí para o longo prazo.
Ok, vamos lá. Agora a gente vai discutir algumas coisas, ainda com relação ao mercado de trabalho, que são alguns calcanhares de Aquiles, tá? Ou seja, a taxa de desemprego elevada é uma questão importante que a gente tem que levar em consideração. Mas a gente tem algumas outras questões que afetam o mercado de trabalho. E aí a gente elencou aqui a subocupação, o desalento e a informalidade. Então, quando vocês forem trabalhar com os números de emprego, de mercado de trabalho, vocês têm que levar em consideração essas questões. Então, o que é a subocupação? A subocupação são pessoas que gostariam de trabalhar mais horas de trabalho, mas elas não conseguem. Então, geralmente, são pessoas que trabalham 30 horas, por exemplo, por semana, mas gostariam de trabalhar 40. Então, para vocês terem uma ideia, existem no Brasil hoje em torno de 6,5 milhões de pessoas nessa situação. Então, se você tem uma melhora na atividade econômica, é natural que o empregador que tem uma pessoa que trabalha 30 horas, ele queira utilizar essa pessoa 40 horas, já que a atividade econômica está melhorando. Então, você não vai ter o reflexo em termos de aumento da ocupação. Vocês entenderam? Ou seja, a pessoa que está subocupada, ela vai passar a ser mais ocupada, ou seja, trabalhando mais horas, e a gente não vai ter um reflexo na diminuição das pessoas desocupadas, aquelas que saíram da população ocupada, ou seja, que não tem emprego nenhum. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, aí, desde 2014, essa população subocupada ela aumentou aí mais de 40%. Então, é uma contingente enorme de pessoas que só está esperando o momento para, opa, eu estou aqui, eu quero trabalhar mais, eu quero mais salário, preciso sustentar minha família, preciso levar mais dinheiro para casa. Como é que você distribui essa quantidade de população nos estados? Está aqui um exemplo. É claro, São Paulo é disparado, é onde tem a maior quantidade de pessoas ocupadas, também é onde tem a maior quantidade de pessoas subocupadas. Eu quero destacar aqui que o Nordeste é a região, tá, que tem a maior quantidade de pessoas subocupadas. Tá? Ele ultrapassa, inclusive, o Sudeste, e é uma questão preocupante, porque são regiões que não oferecem muito dinamismo econômico, então você não tem ali muita oferta de empregos com mais horas de trabalho, você não tem muita diversidade de empregos, então é uma questão preocupante no Nordeste a subocupação. E o desalento, pessoal, o que é o desalento para os economistas? O IBGE, inclusive, esse termo não é nosso, é o termo do IBGE, e o que ele diz? Que os desalentados são as pessoas que não conseguiram trabalho adequado nos últimos tempos, que porque não possuíam experiência ou qualificação, eram muito jovens ou muito idosos, e que o trabalho onde eles queriam era muito distante da sua residência. E aí as pessoas, o que essas pessoas fazem? Elas simplesmente deixam de procurar trabalho. Isso pode parecer um contrassenso, mas não é. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos atualmente 5 milhões de pessoas desalentadas. Isso é um número terrível, um número absurdo, muito alto. E essa quantidade, para vocês terem uma ideia, ela aumentou de forma astronômica. Ela saiu lá de 2014, aumentou mais de 200% até chegar ao cenário que nós temos hoje de 5 milhões de pessoas. Ou seja, é um contingente da população que não consome, não trabalha, não procura trabalho e está à margem da economia como um todo. Então, são 5 milhões de pessoas que não estão contando como população possível ali para trabalhar. Agora, o ponto é o seguinte, na medida em que a atividade econômica comece a dar os seus primeiros passos, o que acontece com essas pessoas? Elas não podem viver eternamente como desalentados, né? Tem uma família para sustentar, tem toda uma casa, tem todo um arsenal de coisas para dar conta, um pai de família ou uma mãe de família. Então, eles voltam ao mercado de trabalho, e esse aí é o ponto. Ou seja, imagina 5 milhões de pessoas, vou botar aqui metade disso, 2,5 milhões de pessoas, a partir do momento que a gente recuperar a economia, voltando de uma vez para o mercado de trabalho. Você vai ter impressionante, você vai ter, você vai ter um aumento do desemprego, e mesmo que a atividade econômica comece a dar os seus primeiros passos. Ou seja, parece um contrassenso, mas não é. Ou seja, você tem uma quantidade enorme de pessoas, mais uma vez, que estão à margem e que precisam trabalhar. Então, à medida que a atividade econômica, em nosso cenário, a gente imagina que no próximo semestre ela comece a retornar, essas pessoas vão retornar ao mercado de trabalho e pressiona todo o contingente de mercado. Os desalentados em termos estaduais, onde eles mais se localizam, tá? 54%, ou seja, mais da metade dos desalentados, eles estão
nesses seguintes estados: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Ceará. Ou seja, você tem, isso é importante, talvez, quando vocês forem analisar a questão do mercado de trabalho, e eu acredito, talvez vocês vão entrar nessa questão estadual. Mais uma vez, não adianta a gente analisar o Brasil como um todo, porque você tem diversas realidades. E a questão dos alentados é uma coisa importante, que a gente tem que analisar em termos, principalmente, desses estados, onde você tem a maior quantidade de pessoas que não estão procurando trabalho, mas que, na medida em que a atividade retornar, podem voltar com força para procurar um emprego, e aí a gente pode ter uma dificuldade nesse funil, né? O emprego é pouco e a quantidade de pessoas é muito para pouca oferta de emprego. E como é que é o perfil social desses desalentados? Olha, a gente fez aqui uma pesquisa, só para vocês terem uma ideia de quem são essas pessoas. Olha, 54%, ou seja, mais da metade são mulheres, 38% têm ensino fundamental incompleto, 32% são responsáveis pelo seu domicílio, seja a mãe, seja o pai solteiro, a mãe solteira ou casados. 74% se declaram pretos ou pardos, segundo o IBGE. E a gente tem outras questões, eu não vou entrar aqui em todas elas, mas eu queria chamar a atenção que 65% desses desalentados estão nessa situação simplesmente porque não conseguiram trabalho perto da sua localidade. Então, talvez aqui pode ser um desafio para vocês, na medida em que, se vocês conseguirem destrinchar a questão do emprego em termos mais micro e ver possibilidade de emprego dessas pessoas mais próximas à sua localidade, pode ser um ponto positivo. Vocês podem favorecer milhões de pessoas que estão à margem do mercado de trabalho e ajudar ainda mais a questão da economia brasileira. Como é que agora, o último ponto, né, a questão da informalidade. A informalidade no mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, ela aumentou sensivelmente em função do rigor do isolamento, né? A gente tem ali, por exemplo, países como a Índia, a Nigéria, o Brasil. Esse monitor que a gente teve acesso, ele cita o Brasil. Ele destaca que o número de trabalhadores informais, ou seja, aqueles que não têm carteira assinada, é aquela pessoa que precisou, que perdeu o emprego e foi fazer cachorro-quente, ou aquela pessoa que faz um bolo, que vende um bolo em casa para as pessoas do próprio condomínio. Então, essa economia informal, com o rigor do isolamento, ela tende a aumentar. E é justamente isso que aconteceu no Brasil, tá? A informalidade ela aumentou de forma abrupta, e aí aqui a gente tem um destaque a informalidade. Ou seja, a informalidade, isso aqui são todos os setores de emprego do IBGE, setores com carteira assinada, setores sem carteira assinada, e todos os vermelhinhos aqui são o que nós entendemos que são trabalhadores informais. Então, são setores, pessoas que trabalham no setor privado sem carteira, trabalhador doméstico sem carteira e conta própria, trabalhador que trabalha por conta própria, sem nenhum empregado vinculado, sem CNPJ. Então, vocês podem observar que esses foram alguns das piores desempenhos em termos de população ocupada. Então, você teve uma queda de 9% aqui no setor privado sem carteira assinada, setor trabalhadores domésticos 8,4% e conta própria 4,8%. Aqui é empreendedor sem CNPJ, a gente pode considerar também em partes como informalidade. Então, a gente tem todo um cenário que é ruim em termos de informalidade. E essa informalidade, um ponto interessante é que são pessoas que não têm garantias sociais, que, em termos de FGTS, por exemplo, que recebem baixos salários e que não têm nenhuma estabilidade no emprego. Então, são questões que vocês precisam analisar também quando forem traçar os seus desafios para o mercado de trabalho. Um ponto aqui que eu coloco para vocês, eu acho que essa parte pode ser interessante para oferecer subsídios na hora de vocês forem construir seus aplicativos, é que existe as informações de seguro-desemprego. Então, seguro-desemprego só no lado formal da economia, é claro, as pessoas que têm registro, perdem o emprego, eles passam a receber seguro-desemprego, e a gente tem um painel de seguro-desemprego que há diversas informações, eu coloquei ele aqui, tá? E, por exemplo, a informação em relação a sexo, masculino e feminino, quem pede mais seguro-desemprego, como é que é o pedido de seguro-desemprego em relação ao grau de instrução, a faixa salarial, a faixa etária, a atividade econômica original. Então, a gente tem diversas informações.
E aqui eu elenquei outras informações, a gente não vai entrar em detalhes, mas isso é para vocês terem material de pesquisa e de consulta após a nossa apresentação. A gente está entrando nos finalmente da apresentação. Opa, vamos lá. Só tem um anexo aqui em relação à economia regional que eu acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas. A gente tem um ponto que a gente acompanha aqui na economia, e a gente desenvolveu um estudo, porque para a gente entender a economia regional, a gente entende o Brasil, mas a gente entende todas as regiões, toda essa diversidade, é um desafio. A gente tem informações com uma certa defasagem, para vocês terem uma ideia, o PIB dos municípios, por exemplo, ele tem uma defasagem em torno de 2 anos para ser divulgado. Então, o que a gente fez? A equipe econômica lá do Banco do Brasil, da economia regional, ele desenvolveu 2 indicadores. Indicador de dinamismo econômico, que é esse eixo horizontal aqui, esse eixo deitadinho, e indicador de potencial econômico, que é esse eixo vertical. O que é o indicador de potencial econômico? Ele mede a estrutura socioeconômica de uma localidade, ou seja, de um estado, e ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais estrutural. O que entra nesse indicador? Por exemplo, o IDH dos estados, o PIB per capita, o percentual de pessoas, por exemplo, com ensino médio completo. Então, o indicador de potencial econômico é um indicador mais de força. Agora, o indicador de dinamismo é um indicador mais conjuntural, é esse eixo que está aqui deitadinho. Então, ele mede mais ou menos o termômetro, ele dá aquele termômetro, assim, tá bom ou não tá bom a atividade econômica, e a gente tem alguns indicadores que a gente utiliza aqui, mas esses indicadores, eles tiveram um problema nesse período de pandemia. Então, para vocês entenderem, essa figura que eu estou trazendo aqui é o indicador de dinamismo e potencial econômico pré-Covid 2019. Então, por exemplo, para entendermos melhor aqui, então, o economista gosta de gráfico, tá? Vocês me desculpam, mas é importante a gente ver essa questão. Por exemplo, Santa Catarina é um estado com grande potencial econômico, ou seja, é um estado forte, e é um estado com o dinamismo relativamente um pouco abaixo da média. Mas Mato Grosso é um estado que tem forte potencial econômico e um forte dinamismo. Isso pré-Covid-19. Mas o que a gente tem? A gente teve uma alteração na base, por exemplo, do CAGED, que eram informações que a gente colocava aqui, que não tem mais, inclusive de microdados. Não sei se vocês já ouviram falar. CAGED é onde a gente tem informações sobre os trabalhadores formais no Brasil. Então, o que a gente agora está reformulando e a gente está passando a utilizar outras ferramentas para entender como é o novo dinamismo e o potencial econômico pós-Covid, nesse momento que a gente está vivendo. Isso é um desafio. Para nós economistas, uma questão que se levanta. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas questões que aí nos facilitam entender um pouco como é que é esse cenário. Existe uma relação, uma correlação muito intensa entre índice de isolamento social e atividade econômica, ou seja, quanto maior o índice de isolamento social, menor a atividade econômica. É natural a gente imaginar isso. Então, o que a gente tem aqui, que atualmente esses dados a gente pegou de um Covid, de um mapeamento que eles fazem no programa R, no Brasil, e aqui a gente tem, por exemplo, regiões com um índice bem alto de isolamento social, por exemplo, Rio Grande do Sul, por exemplo, Amazonas, Pará, e a gente tem outras regiões com isolamento um pouquinho menor, talvez Tocantins. Então, essas regiões, vocês podem utilizar para vocês terem uma ideia de agora, como pode ser o dinamismo econômico nessas regiões em função do isolamento social, ok? E a gente também tem umas informações que a gente consegue da compra de cartões de crédito. Então, por exemplo, a gente teve a crise abateu a todos, como eu coloquei lá naquele primeiro slide, com a crise universal, e ela paralisou praticamente toda a atividade econômica não essencial, aquela que demanda mais contato, por exemplo, contato 1 a 1 ou 2 a 2, contato público. E aí o que a gente teve? A gente teve uma redução enorme da utilização de cartão. Então, a utilização de cartão é um termômetro que a gente pode utilizar para analisar a economia dos estados. E aí vocês podem pegar esse paralelo aqui para tentar analisar como está a questão da população ocupada nesses estados e como pode evoluir essa população ocupada na medida em que você faz a questão do dinamismo e do potencial para os próximos meses. Isso aqui é um desafio, tá?
existe uma questão muito difícil, qualquer tipo de pandemia, qualquer tipo de crise extrema, como a gente está vivendo agora, questão de previsão. Tá? Então, inclusive previsão de curto prazo até o final do ano. É muito difícil, as coisas têm se alternado e alterado de forma muito rápida, mas isso daqui é uma informação muito interessante que vocês podem utilizar para ter uma ideia de como os estados estão reagindo em função das medidas de isolamento social. Os estados, eu digo, a atividade econômica em cada um dos estados. E, finalmente, aqui a gente tem uma matriz de cenários, como eu falei, momentos que você não tem como comparar na história, como a gente está vivendo agora, talvez um momento ímpar no século, a gente pode dizer assim. É difícil para o economista traçar cenários, a gente desenhar cenários. Mas o que a gente faz aqui, a gente tem algumas hipóteses, algumas premissas, de que a gente acredita que o isolamento social ele vai durar até o final de junho. Então, a partir de junho, a gente tem medidas de flexibilização desse confinamento e a gente tem uma volta à normalidade ali a partir do início do ano que vem. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma redução do isolamento, você tem, ao longo do segundo semestre, uma recuperação bem paulatina da atividade econômica, mas que vai voltar à normalidade. O que é essa normalidade? É como a atividade econômica se comportava lá no final de 2019. Então, a gente tem essa referência, a gente quer falar, olha, a gente acredita que a atividade econômica vai voltar ao que ela era só em 2021. Mas até lá, a gente vai ter uma recuperação paulatina. Então, o desafio de vocês é entender que nesse período aí do segundo semestre até finalzinho do ano, você vai ter uma melhora, a gente acredita nisso. Mas essa melhora vai ser lenta e gradual no mercado de trabalho. Aqui, só para finalizar, a gente tem algumas informações sobre outras variáveis econômicas que talvez possam ser interessantes para vocês. Então, a inflação ela não vai ser um problema no curto prazo, ou seja, os preços vão continuar nesse patamar mais baixo. A gente acredita que a inflação vai fechar 2020 em 1,9%. A gente vê a Selic em seus menores patamares históricos, então ela deve fechar o ano em torno de 2,25%, é o nosso cenário. E a gente também tem o cenário de câmbio ainda pressionado, a gente tem questões internas e externas que pressionam esse câmbio, e a nossa expectativa é que até o final do ano ele deve chegar ali em torno de 5%. Então, Marcos, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço o privilégio de estar aqui com vocês e a gente está aberto a qualquer tipo de dúvida ou questionamento.